Hoje iremos estudar o tema 3, a linha e a forma. Já aprendemos que os pontos colocados bem pertinhos uns dos outros e ligados entre si geram as linhas. Também já sabemos que essas linhas podem ser de espessura, posição, forma e tamanhos diferentes. E são as qualidades da linha que dão forma ao nosso desenho. O ponto é a unidade básica de representação visual. É através do ponto onde tudo começa. Através dele surgem todas as outras formas. Agora vamos ver um exemplo da série Crianças de Açúcar, de Vic Muniz, mostrando a diferença da doçura do açúcar com a vida amarga que as crianças tinham nessa época. Essas obras foram feitas com vários tipos de açúcar e depois de fotografadas, o açúcar foi colocado em potinhos rotulados com as fotografias originais e hoje estão expostos em diversos museus pelo mundo. Através do ponto, podemos também fazer a comunicação visual. É isso mesmo. Num desenho ou numa pintura, no momento em que você esboça e rascunha um traço numa folha em que você começa fazendo um ponto, numa fotografia, esse ponto, por exemplo, representa a parte de atração da imagem, ou seja, a parte mais importante. Vários pontinhos aglomerados, eles podem dar para a gente a ilusão de volume, que é aquele efeito de sombreado, ou seja, que nos dá a representação de um contraste de sombra e luz, como numa foto, por exemplo, ou numa caricatura. Vamos ver agora um exemplo de como os pontinhos aglomerados podem dar a ilusão de volume, que é aquele efeito de sombreado, ou melhor dizendo, aquele efeito de contraste entre luz e a sombra. Vamos agora ver o conceito da linha. Sabemos que a linha ela é formada por vários pontos. Se tem linha, quer dizer que nada está parado. Por isso, uma linha sempre irá representar outro elemento visual, que é o movimento. Este, por sua vez, pode indicar diferentes sensações. Ou seja, isso quer nos dizer que, de acordo com o tipo de linha que nós escolhemos para compor a nossa obra de arte, o olhar do espectador será sempre direcionado, de alguma forma, para o que nós estamos querendo representar, que, por sua vez, pode indicar diferentes sensações, emoções e sentimentos. Isso quer dizer que, de acordo com o tipo de linha usado, o olhar do espectador, ou seja, da pessoa que está observando a sua obra, será sempre direcionado de alguma forma. Como assim, professora? É isso mesmo. Uma obra cheia de linhas curvas, por exemplo, pode indicar alegria, agitação, até mesmo confusão. Já uma obra cheia de linhas retas pode indicar perfeição, calma, tranquilidade, paz e equilíbrio. Vamos agora observar A Noite Estrelada, a obra de Van Gogh. As linhas curvas que formam as nuvens nos dão a sensação de agitação, fazendo o nosso olhar circundar toda a tela. Vamos agora observar a obra do Candix. Pai da arte abstrata, dizia que toda obra começa com um ponto. Em suas obras, ele gostava de misturar pontos e linhas para despertar diferentes sensações nas pessoas. Dessa forma, nós podemos perceber que, de acordo com a espessura, posição, forma e também o tamanho, definem a qualidade e as características através das linhas que a nossa obra de arte compõe. Vamos agora aprender sobre alguns tipos de linhas. As linhas retas são linhas que seguem sempre a mesma direção, horizontal, vertical ou inclinada. As linhas curvas são as linhas que estão sempre em mudança de direção, de forma inconstante e suave. Nós temos como exemplo as linhas côncava e convexa.
As linhas complexas mudam de direção e de forma mais livre e se classificam em poligonal ou quebrada, como chamamos. É a linha composta por segmentos de retas que possuem diversas direções. As linhas sinuosas ou onduladas são compostas por uma sequência de linhas curvas. Já a linha mista é composta pela mistura de linhas retas com linhas curvas. Vamos observar agora como as linhas sugerem movimento. Essa obra nos traz a sensação de movimento e quando focamos o nosso olhar para o centro, podemos observar que tem um ponto e em volta as linhas curvas. Nesse exemplo, temos as linhas verticais de forma diagonal. Já nesse terceiro exemplo, temos as linhas onduladas, que nos remete movimento através das linhas grossas e finas. Vamos agora conhecer um artista carioca que também utilizava as linhas. Vamos agora conhecer um artista carioca que também utilizava as linhas para compor as suas obras de arte. Isso mesmo, Milton da Costa nasceu em 1915, aqui no Rio de Janeiro. Quando criança, ele desenhava em todo tipo de suporte que ele encontrava. Aos 14 anos, ele conheceu um professor alemão, com quem ele teve as primeiras aulas de artes e começou a se preparar para estudar na Escola Nacional das Belas Artes. Ele valorizava as linhas na composição de uma arte como uma característica das suas obras. Vamos observar agora a figura de Milton da Costa. Essa obra de arte, ela representa uma mulher onde vários traços, através das linhas, caracterizam de forma real esse sentimento que o artista transmite às artes visuais. Podemos observar que as linhas são os traços fundamentais que compõem essa obra de arte. Vamos agora observar e pensar. Vamos fazer a releitura dessa obra de arte do Milton da Costa e observar quais sentimentos e emoções você, ao olhar para essa obra, sente. Que sensações ela te traz? Vamos comparar agora na página 17 a obra Figura de Milton da Costa com a reprodução ao lado. Você vai notar que falta uma parte da composição. Observe as imagens dos quadrinhos e marque um X ao lado daquele que completa a imagem maior. Na página 18, Você é o artista, você irá completar a imagem com as linhas que faltam. Você vai precisar de um lápis, caneta hidrocor preta e, para dar certo, você irá precisar observar atentamente a imagem, irá ter que esboçar um desenho com o lápis e, quando estiver tudo certinho na posição, no tamanho e na forma das linhas, você irá cobrir com a canetinha hidrocor preta. Logo em seguida, você também poderá pintar de acordo com a cor do vestido da obra A Figura de Milton da Costa. Dessa forma, você estará completando a figura através de uma releitura da obra de arte. Após realizar a sua atividade, você irá observar o que há ao seu redor e irá desenhar com objetos que representem linhas curvas, B, linhas retas e na C, linhas mistas, ou seja, a mistura de duas linhas, curvas e retas. Nesse sentido, você poderá fazer um desenho mais completo, utilizando esses dois tipos de linhas. Logo em seguida, iremos para o tema 4, suportes e materiais artísticos. Sabemos que quando criança, Milton da Costa gostava de desenhar em vários tipos de materiais suporte. No Fique por Dentro, nos explica que material suporte é uma base como papel, plástico, madeira ou tecido, onde se aplica o material para o desenho, pintura ou colagem. Então, classificamos como suporte
todo tipo de material que serve como base para nossa arte. Iremos ver agora que para cada tipo de suporte existem materiais de desenhos mais ou menos apropriados. Vamos ver agora a seguir alguns exemplos de materiais mais apropriados para o desenho, como o lápis, o carvão, o nanquim, o lápis de cor e o giz de cera. Creio que você deva ter e conhecer a maioria desses materiais artísticos que foi citado. O carvão e o nanquim eram utilizados pelos artistas para compor obras do passado, porque sabemos que antigamente não tínhamos todas as cores. Com o surgimento das cores primárias, secundárias e diversos tipos de tons de cores, e com o surgimento de vários materiais artísticos, hoje predomina-se mais o lápis de cor, o giz de cera, as tintas, enfim, os materiais artísticos coloridos para compor as nossas artes modernas. Agora você é o artista. Você irá escolher um dos suportes apresentados e 2 desenhos que você produziu na tarefa anterior para fazer a sua composição. Você irá precisar de suporte, seja lá um papel, um papelão, uma cartolina, uma folha ofício, uma madeira, um isopor, da sua preferência. E também precisará de diversos materiais. Nesta página, você irá esboçar suas principais ideias, como, por exemplo, a dica do Para Dar Certo, que vem trazendo para a gente a dica de você desenhar o objeto de linhas retas atrás dos elementos de linhas curvas. Nessa atividade, você vai colocar o M para o que é material artístico e o S para o material suporte. Vamos lá? É fácil e simples. Podemos entender que com o material artístico fazemos arte com ele. Nós utilizamos o giz de cera, a caneta, a tinta, os pincéis para fazer artes com eles. Já os suportes são a base para nossas artes, então nós podemos dizer que fazemos artes nele, fazemos artes no papel, no muro, no pano, na madeira, na camisa, não é mesmo? Então vamos lá. Você irá ter um tempinho para realizar essa atividade e logo em seguida eu colocarei aqui a correção da atividade realizada da página 25. Então é isso. Hoje a nossa aula foi sobre pontos e linhas e suportes e materiais artísticos, que são alguns dos elementos fundamentais para nós compormos as nossas obras de arte. Um beijo, até daqui a pouquinho com as correções das atividades.